Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos ao estudo da lição número 13, o triunfo do amor de Deus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando mais uma vez a Tua bênção, para compreender os eventos finais que antecedem a volta de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente e abençoando-nos nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. O verso áureo: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versos 3 e 4. Meu querido amigo, meu querido irmão, não é este o sonho que você e eu temos? O sonho de Deus para nós é o nosso sonho também, viver no novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem dor, nem separações, nem morte, nem luto. Este é o sonho de Deus para você. Você está almejando, orando, você está ansiando por este dia, pela concretização, pela realização deste sonho de Deus na sua vida? Podemos encarar o futuro com muita esperança. É isso que Deus nos dá, esperança. Ainda que enfrentemos desafios, sofrimentos, dificuldades, tristezas, se tivermos esperança de dias melhores, e isso nós temos, viveremos com propósito neste mundo e viveremos com alegria. Franklin Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos de 1933 até 1945, um dos períodos mais difíceis da história desse país. Paralisado pela poliomielite e incapaz de caminhar sem ajuda, o presidente Franklin escreveu: Sempre nos apegamos à esperança, à crença, à convicção de que há uma vida melhor, um mundo melhor além do horizonte. Louvado seja Deus! É essa esperança de um mundo melhor, além do horizonte, que a Bíblia nos dá. Albert Einstein, um dos homens mais brilhantes do mundo, escreveu: Aprenda com o ontem, viva para o hoje e tenha esperança no amanhã. E Alfred Lord Tennyson, poeta inglês durante o reinado da Rainha Vitória, ele escreveu: A esperança irá sorrir no limiar do ano vindouro, sussurrando: Esse ano será mais feliz. Meu querido irmão, Deus tem um propósito de felicidade para você. Não a felicidade de meses ou de anos, mas uma felicidade eterna que jamais acabará. Na última lição deste trimestre, veremos o amor inabalável de Jesus em meio ao momento mais emocionante da história e a vitória final de Cristo no grande conflito entre o bem e o mal. O Apocalipse nos dá esperança hoje. O Apocalipse nos dá esperança para amanhã e para sempre. Esta lição está baseada nos capítulos 39 a 42 do livro O Grande Conflito. Na parte de domingo, esperança no tempo de angústia. Queridos, que eventos ocorrerão pouco antes da volta de Cristo? Abra sua Bíblia e vamos ler então Apocalipse capítulo 22 e o verso 11. Apocalipse capítulo 22 e o verso 11, aqui estão as palavras que Jesus dirá quando a porta da graça for fechada, acabar o tempo de graça e de misericórdia. Quando isto acontecer, quando a porta da graça se fechar, estas palavras de Apocalipse 22, 11 serão proferidas por Jesus. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Qual será o exato momento
em que Jesus proferirá estas palavras de Apocalipse 22 e o verso 11. A Bíblia menciona Apocalipse capítulo 8, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 8, vamos ler então o verso 5. Apocalipse capítulo 8 e o verso 5. E o anjo tomou o incensário. Este anjo é o anjo do concerto, ele é Jesus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. No livro Primeiros Escritos, página 279, Deus deu a visão para sua serva Ellen White e ela comenta sobre este verso de Apocalipse 8, verso 5, quando Jesus lançará um incensário sobre a terra. E lá, em Primeiros Escritos, página 279, ela menciona que quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, ele dirá, está feito, está feito. E então proferirá as palavras de Apocalipse 22, 11. Quem é justo, seja justificado ainda, e quem é ímpio, continue na sua impiedade. Meu querido irmão, o fechamento da porta da graça ocorre exatamente no 7º selo. Jesus abre o 7º selo e então faz a sua grande e última intercessão, exatamente como está no capítulo 8, verso 3 e 4. E veio outro anjo, o anjo do concerto, Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Perceba que antes de Jesus encher esse incensário de ouro com fogo do altar e lançar sobre a terra, antes disso, ainda dentro do 7º selo, Jesus enche esse incensário de ouro com incenso. Foi dado para ele muito incenso, diz o verso 4. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Esta é a grande e última intercessão que Jesus faz diante do altar, diante de Deus. Queridos, será o momento da conversão da hora undécima, os conversos da hora undécima. Depois desta multidão da hora undécima ser selada pelo selo do Deus vivo e batizada pelo Espírito Santo, então Jesus pode fechar a porta da graça. E então ocorre o evento anunciado no verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E então as trombetas começam a ser tocadas. E então a destruição de 1/3 da terra acontece, exatamente como diz o verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e a 1/3 parte das árvores foi destruída e toda a erva verde foi destruída. E então o segundo anjo tocou a sua trombeta e o mar foi destruído na sua 1/3 parte. E então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e as águas dos rios se tornaram amargas. E então o quarto anjo tocou a sua trombeta e então se escureceu 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas. E então o quinto anjo tocou a sua trombeta e então foi aberto o poço do abismo, onde existem demônios. Existem demônios esperando o momento para serem liberados, para atormentarem por 5 meses os que não receberam o selo do Deus vivo, os que não abraçaram a Jesus como Salvador, os que não são obedientes aos mandamentos de Deus. Todos estes que não receberam o selo do Deus vivo serão atormentados por 5 meses, exatamente na 5ª trombeta. Mas aqueles que receberam o sinal de Deus não serão atingidos, exatamente como diz Apocalipse 9, verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. 5 meses de tormento na 5ª trombeta. Queridos, tudo isso acontece depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra. Que isto fique muito claro na sua mente. Capítulo 8, verso 5, menciona que Jesus fecha a porta da graça, lança o incensário sobre a terra e diz, está feito.
permaneça o imundo na sua imundícia, e permaneça o santo a ser santificado. E então os anjos se prepararam para tocar as trombetas, exatamente o que diz o verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, não antes, mas exatamente no momento em que a porta da graça se fechar. E a 6ª trombeta fala da destruição de 1/3 dos habitantes da terra. Meu querido irmão, aqui estão as tragédias e destruições que se seguirão após o fechamento da porta da graça. E somente quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, somente quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, a lei de Deus aparecerá no céu, os 10 mandamentos, e Deus declarará o dia e a hora da volta de Jesus, exatamente como diz Apocalipse 10 e o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, aos seus servos. No toque da 7ª trombeta, Deus revelará o seu segredo, o dia e a hora da volta de Jesus, no toque da 7ª trombeta. E mais ainda, no toque da 7ª trombeta, diz aqui no capítulo 11, verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Quando tocar a 7ª trombeta, o céu se abre e aparecerá a arca do concerto, os 10 mandamentos intactos, os 10 mandamentos originais serão vistos no céu e serão lidos por todos os santos de Deus e todos os ímpios. Eles lerão os 10 mandamentos no céu e Deus declarará o dia e a hora da volta de Jesus. Meu querido irmão, nós temos esperança da breve volta de Jesus. Antes do fechamento da porta da graça, acontece o decreto dominical. A lei dominical será aprovada antes do fechamento da porta da graça. E então começará o período de angústia para o povo de Deus. Angústia qual nunca houve. Começa exatamente com a aprovação da lei dominical. E então virá o período da proclamação do sai dela, povo meu, o alto clamor e a conversão da grande multidão e o selamento da grande multidão. E somente então Jesus Cristo fechará a porta da graça. Meu querido irmão, após o fechamento da porta da graça, vêm as tragédias destruidoras anunciadas nas 7 trombetas. 1/3 da terra será destruído, mas o povo de Deus está selado, está protegido. Nenhum filho ou filha de Deus morrerá após o fechamento da porta da graça. Aleluia! Nós não temos nada a temer, porque embora a angústia qual nunca houve continue após o fechamento da porta da graça, esse será o período da angústia de Jacó, mas nós não seremos atingidos. Nosso pão e nossa água serão certos. E os anjos de Deus, como escudos de luz, nos cercarão e nos protegerão. Os filhos de Deus permanecerão vivos até a volta de Jesus. Após o fechamento da porta da graça, nenhum dos filhos e filhas de Deus morrerá. Nenhum morrerá. Todos serão preservados em vida. Mas, queridos, antes do fechamento da porta da graça, existirão mártires. Alguns darão a sua vida por amor a Jesus Cristo, neste período que antecede o fechamento da porta da graça. E o sangue destas testemunhas que morrerão antes do fechamento da porta da graça servirá de semente para a conversão de outros, porque ainda a porta da graça estará aberta. Por isso menciona aqui em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 é mencionado no verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Antes do fechamento da porta da graça, existe uma perseguição. E alguns mártires darão a sua vida por amor a Jesus. Mas o sangue deles é como semente para a conversão de uma grande multidão. Queridos, nós temos esta bendita esperança. Antes da volta de Jesus, o povo de Deus passará pelo tempo de angústia, como diz Daniel capítulo 12, verso 1, como diz também Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Mas você e eu estaremos protegidos pelo nosso Deus.
Existe esperança no tempo de angústia, porque o nosso Jesus não nos abandonará. Aleluia! Na parte de segunda-feira, esperança do breve retorno de Jesus. A bendita esperança da volta de Jesus é o que enche o nosso coração de gozo e de alegria. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, e vamos ler então os versos 1 até o verso 3. Esta é a grande esperança que conforta o meu coração. Leia comigo, João 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta bendita promessa de Jesus vai se cumprir muito em breve. Não pense em décadas, não. Em poucos anos, em pouco tempo, esta promessa vai se cumprir. Jesus vai voltar. Ele disse, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele vem nos buscar aquilo que ele comprou com o seu sangue. Você pertence a Jesus. Esta é a bendita esperança. Uma vez a cada 25 versos, o Novo Testamento fala da volta de Jesus. Quando os dias forem escuros e as leis forem opressivas e a união da igreja e o Estado ocorrer, e em resultado disso virá a perseguição, quando isso acontecer, conforte-se com a promessa da segunda vinda de Cristo. Isso encherá o seu coração com essa bendita esperança que tem inspirado o povo de Deus em todas as gerações. Leia comigo Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e os versos 15 a 17. Veja a diferença entre a atitude dos salvos e a atitude dos perdidos. Queridos, aqui em Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17, diz assim: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isto vai ocorrer com os ímpios. Na volta de Jesus, eles não conseguirão contemplar Jesus em glória. Eles fugirão daquela glória que acompanha a volta de Jesus, procurarão se esconder nas cavernas. Queridos, mas que diferença entre os ímpios e os salvos? Os salvos, eles olham para cima com alegria, com um sorriso no rosto. E abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, vamos ver então o verso 8 e o verso 9. Veja a diferença na atitude dos ímpios e na atitude dos salvos, dos santos do Altíssimo. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Estas são as palavras que estarão na sua boca, meu irmão, minha querida irmã. Estas são as palavras que nós vamos proferir na volta de Jesus. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Por quê? Porque amamos a Jesus. Porque guardamos os seus mandamentos. Porque fomos selados pelo Espírito Santo. Os ímpios percebem as horríveis consequências do pecado, enquanto os justos aceitam as maravilhosas provisões da graça. A rebelião contra Deus leva ao medo, à culpa, à condenação e, finalmente, à perdição eterna. Nossa resposta, a resposta dos salvos à graça salvífica de Deus, leva para o perdão, para a paz, para a alegria eterna em seu glorioso retorno. Em Apocalipse capítulo 15, verso 3, abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 15, verso 3, descreve os santos de Deus em alegria, em regozijo, reunidos ao redor do trono de Deus, sobre um mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Leia comigo Apocalipse 15 e o verso 2 e o verso 3.
E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. João viu os salvos diante do trono de Deus sobre um mar de vidro. E aqui ele diz que todos estavam cantando, verso 13, cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Meu querido irmão, você e eu estaremos sobre um mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. E ainda na continuação desta gloriosa alegria, regozijo dos salvos, Apocalipse 19, verso 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Você e eu somos a esposa de Cristo. Somos salvos pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus, tornando você obediente aos mandamentos de Deus. O Espírito Santo é derramado em forma de chuva serôdia sobre você, e você é selado pelo selo do Deus vivo. Meu querido irmão, você é a esposa de Cristo. E aqui diz: regozijemo-nos, alegria, exultação, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Quando Jesus nos arrebatar para o céu, então vamos comemorar, celebrar as bodas do Cordeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no céu, nossa alegria será contemplar o rosto do nosso querido Salvador Jesus e estudar a ciência do amor de Deus. A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, nós contemplaremos o Cristo crucificado, o fato do Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, o fato dele ter deixado sua glória e se humilhado por amor ao ser humano, despertará em você e em mim eternamente a admiração e a adoração do universo. Adoraremos eternamente o Pai e o Filho pelo grande sacrifício que ele fez em nos salvar. Apocalipse capítulo 12, 17 diz que Satanás irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Meu querido irmão, aqui neste mundo você é odiado porque você ama Jesus, então você é odiado por Satanás, e Satanás joga todo o exército de Satanás, o exército das trevas, ele joga contra você. Por isso, Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra, perseguição. Contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas, meu querido irmão, a grande vitória é assegurada. Apocalipse capítulo 17 diz que a grande vitória não é de Satanás. A grande vitória é de Jesus. Ele já esmagou a cabeça da serpente lá quando ele morreu na cruz. Mas agora a grande e última e final vitória será quando Jesus retornar. Será a vitória final do nosso Senhor. Leia comigo Apocalipse 17 e o verso 13 e 14. Estes têm o mesmo intento, os 10 líderes dos 10 blocos neste tempo do fim, as 10 supernações, os 10 líderes destas 10 supernações. Eles vão ter um pensamento unânime e vão dar o poder e autoridade à besta que subiu do mar, ao poder papal, para que reine a última supremacia papal de 42 meses, de 3 anos e meio. Queridos, esta última supremacia papal será intensa, mas será muito curta. E a vitória final é de Jesus Cristo, como diz Apocalipse 17, verso 13 e 14. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta, ao poder papal. E o verso 14, e estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, aleluia, porque é o Senhor dos senhores, e é o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Diga, meu irmão, aleluia, glória a Deus, porque o Cordeiro vencerá. Ele é o Rei dos reis, e você e eu somos os eleitos e escolhidos, vitoriosos também com Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, o milênio na terra. Satanás finalmente será preso por 1000 anos.
ele tem estado a espalhar desgraça, morte, lares divididos. Ele está espalhando a desgraça por 6.000 anos de pecado. Mas o 7º milênio de Apocalipse capítulo 20 é a prisão de Satanás. Ele terá 1.000 anos para meditar em toda a desgraça humana que ele causou. O povo de Deus estará no céu com Jesus Cristo durante os 1.000 anos. O povo de Deus será arrebatado para o céu justamente no início dos 1.000 anos do 7º milênio. E queridos, no final dos 1.000 anos, a cidade santa vai descer do céu. Estes 1.000 anos mencionados em Apocalipse capítulo 20. Estes 1.000 anos começam com a segunda vinda de Jesus, exatamente na primeira ressurreição. Leia comigo Apocalipse capítulo 20, vamos ver então o verso 1 até o verso 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Abismo é a palavra usada na Bíblia se referindo à terra. Abismo é a terra sem forma e vazia, exatamente como diz Gênesis capítulo 1, verso 2. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz: e a terra era sem forma e vazia, ou seja, era um abismo. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Como era a terra naquele tempo, antes de Deus dizer haja luz e houve luz? Antes do haja luz, a terra era sem forma e vazia, chamada de abismo. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra volta a ser um abismo durante os 1.000 anos. O povo de Deus foi arrebatado para o céu no início dos 1.000 anos. O sol não brilhará, não existirão aves, nem animais, nem flores. Durante os 1.000 anos, a terra estará num estado de caos, destruída, desolada. Você pode ler também em Jeremias capítulo 4. Abra sua Bíblia. Em Jeremias capítulo 4, vamos ver os versos 23 a 26. Leia comigo. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. Esta profecia vai se cumprir durante os 1.000 anos. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Queridos, esta profecia de Jeremias 4, 23 a 27 vai se cumprir durante os 1.000 anos, quando a terra toda estará em caos, desolada. Meu querido irmão, durante os 1.000 anos, nós estamos no céu com Jesus Cristo. Nós vamos participar do juízo dos ímpios. Mas como o juízo dos ímpios? Durante os 1.000 anos, nós vamos analisar os livros do céu e vamos ver por que pessoas que nós amamos não estão no céu. Pessoas que nós tínhamos certeza de que estariam no céu, mas não vamos encontrá-las lá. Então nós vamos investigar os livros celestiais para descobrir todas as oportunidades e chances que elas tiveram de abraçar a Jesus como Salvador, mas rejeitaram as oportunidades, a oferta de graça e de misericórdia. Por isso se perderam. Mas nós vamos descobrir isso quando estivermos analisando os livros, nome por nome, durante os 1.000 anos no céu. Descobrirmos por que os perdidos estão perdidos. Queridos, Jesus Cristo está preparando você para os 1.000 anos no céu. Você e a sua família, vocês estão se preparando para esses 1.000 anos no céu? Na segunda vinda de Jesus seremos levados para o céu. Por que na segunda vinda de Jesus? Porque é exatamente quando Jesus desce do céu com poder e glória que ocorre a primeira ressurreição. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e vamos ver o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1.000 anos. Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição, porque reinarão 1.000 anos com Jesus no céu. Queridos,
Todos os ressuscitados na volta de Jesus ressuscitam glorificados para a vida eterna. E os ressuscitados e os glorificados, santos vivos que serão glorificados, todos serão arrebatados para o céu, para encontrar Jesus Cristo nos ares. Seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares e vamos estar para sempre com o Senhor. Leia comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No início dos 1000 anos, exatamente, Jesus Cristo volta, desce do céu com poder e glória, e ocorre então a primeira ressurreição dos salvos. E então começam os 1000 anos. Jesus Cristo arrebata os santos ressuscitados e os santos vivos glorificados, arrebata-os para o céu, para viverem com ele esses 1000 anos no céu. Aqui diz em 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu querido irmão, Jesus Cristo está se preparando para descer do céu com poder e glória, para levar você para o céu, para você viver 1000 anos no céu. E você pode estar se perguntando, só 1000 anos? Sim, meu querido irmão, no céu 1000 anos. Mas quando a cidade santa descer do céu, no final dos 1000 anos, nós vamos ter uma nova terra. A nova terra será recriada. E então se cumprirá a promessa do novo céu e da nova terra, onde viveremos eternamente com o nosso Jesus Cristo e com o nosso Pai. Bendito seja Deus. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o juízo no milênio. Durante o milênio existe um juízo, não o juízo dos salvos, mas o juízo dos ímpios. Porque durante os 1000 anos, nome por nome será estudado, analisado. Você vai querer saber por que as pessoas que se perderam. Por quê? Quais as causas? E então nome por nome será investigado. Leia comigo Apocalipse 20 e o verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Todos os salvos de Deus estarão assentados em tronos, participando do juízo dos ímpios. Por que eles se perderam? Nome por nome será estudado. Aqui diz, vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ao mesmo tempo que João vê os salvos, aqueles que foram mártires, aqueles que foram mortos por amor a Jesus Cristo, ele os vê assentados em tronos durante os 1000 anos, mas também os vê julgando, participando do juízo dos ímpios. Queridos, o verso 5, Apocalipse 20, verso 5 diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então temos duas ressurreições. A dos salvos, no começo dos 1000 anos, que ocorre na segunda vinda de Jesus. E a outra ressurreição é a ressurreição dos perdidos. Por isso o capítulo 20 de Apocalipse, verso 5 diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. No final dos 1000 anos tem a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Todos os que não participaram da primeira ressurreição participarão da segunda ressurreição, que é para a segunda morte. A segunda ressurreição será no final dos 1000 anos para a segunda morte. E o que é a segunda morte? É a morte no lago de fogo e enxofre. Abra a sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 21 e o verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte pertence aos ímpios. Isso vai ocorrer no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos, os que não participaram da primeira ressurreição ressuscitam. Por isso a Bíblia deixa claro,
Aqui no capítulo 20, verso 5, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Mas os santos de Deus participaram da primeira ressurreição. Por isso diz o verso 6, capítulo 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Estes são sacerdotes de Deus e viverão com ele 1000 anos no céu. Bendito seja Deus. Os perdidos estarão perdidos por decisão deles. Deus não escolhe uns para se salvar e outros para se perderem. A questão da salvação ou da perdição é uma decisão pessoal, individual, é o livre-arbítrio. Durante os 1000 anos, nós vamos estudar o caso dos ímpios perdidos e vamos descobrir que eles decidiram ficar fora do céu. Eles decidiram recusar as ofertas de graça divina. Queridos, a responsabilidade pela perda dos ímpios, pela destruição dos ímpios, é a responsabilidade deles. Eles escolheram o lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para os ímpios. O lago de fogo e enxofre foi preparado para os anjos demônios, para Satanás e os seus anjos. Mas por que tantos ímpios vão estar no lago de fogo e enxofre? Porque eles escolheram o lago de fogo e enxofre. E por que os salvos estão salvos? Porque os salvos escolheram o novo céu e a nova terra, prometidos por Deus. Meu querido irmão, esta é a promessa de Deus. Você escolhe a vida eterna ou você escolhe a morte eterna. Leia comigo Apocalipse capítulo 20 e o verso 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Com a ressurreição dos ímpios, no final dos 1000 anos, Satanás, ele tem muita gente para seduzir e para reunir e para formar exércitos. Nações serão formadas no final dos 1000 anos. E estas nações, lideradas por Satanás, vão marchar contra a Nova Jerusalém que desceu do céu. No final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu. Os ímpios ressuscitam. Satanás os reúne para atacarem a Nova Jerusalém. É isso que está falando aqui em Apocalipse 20, versos 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas não conquistaram a cidade. Por quê? A Bíblia diz, mas desceu fogo do céu e os devorou. Este é o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Ninguém mais ressuscitará da segunda morte. A segunda morte é morte eterna. Por 1000 anos, Satanás não terá ninguém a quem enganar aqui na terra, porque a terra estará destruída e desolada. Queridos, os santos viverão e reinarão com Cristo durante os 1000 anos na Nova Jerusalém. Então, no final dos 1000 anos, a cidade santa descerá do céu à terra, exatamente como diz Apocalipse 21 e o verso 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. Meu querido irmão, no final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu e todo o povo de Deus desce do céu, Jesus Cristo. E então os ímpios serão ressuscitados para a segunda morte, a morte no lago de fogo e enxofre. Queridos, este é o sonho de Deus, esta é a promessa de Deus, que você viva com Ele 1000 anos do céu e então volte para a terra com a Nova Jerusalém e assista à destruição dos ímpios e à recriação da terra, a terra renovada. Voltará a ser um paraíso como era o Jardim do Éden. Diz aqui o capítulo 21 de Apocalipse e o verso 3. E eu ouvi uma grande voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens, que desce do céu. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Queridos, isto é o que Deus está preparando para você, para o povo que abraçou a Jesus como Salvador.
e que recebeu a mente obediente de Jesus Cristo implantada neles pelo Espírito Santo e que foram batizados pelo Espírito Santo. Vamos viver com Cristo no céu por 1000 anos e então desceremos com a Nova Jerusalém e nós vamos viver eternamente na nova terra, com Jesus Cristo. A capital da nova terra é a Nova Jerusalém. Aleluia! Na parte de quinta-feira, 2 eternidades. Você tem diante de você a eternidade da vida eterna em Cristo Jesus e você tem diante de você a eternidade da morte eterna, da destruição eterna. É uma decisão que cada um terá que fazer. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. Leia comigo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Muitos vivem a vida nesta terra sem perceber que existe um acerto de contas. Existe um tribunal, existe um juízo celestial, onde nome por nome será estudado e que você terá que responder pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pelas suas intenções. Por isso, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse é o juízo celestial. O juízo que começou em 1844 pelos mortos, passará para o caso dos vivos, quando a lei dominical for aprovada. Quando o decreto dominical for aprovado mundialmente, começa o juízo dos vivos. Então os mortos estão sendo julgados desde 1844. Os vivos serão julgados a partir da lei dominical e então serão selados os vivos. Os santos vivos serão selados pelo selo do Deus vivo e a porta da graça então vai se fechar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós deveremos viver nesta terra entendendo que existe um juízo, um acerto de contas. Mas os que amam a Jesus Cristo, não há condenação para eles, porque Jesus é o nosso advogado e ele também é o nosso juiz. Estamos salvos em Jesus Cristo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas os santos do Altíssimo, os filhos de Deus, não têm nada a temer do juízo. Nós amamos o juízo, porque ali está o juiz, que é Jesus, o advogado, que é Jesus Cristo. Meu querido irmão, em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, diz que no final dos 1000 anos, os ímpios receberão a justa recompensa de terem rejeitado a Jesus como Salvador. Apocalipse capítulo 20 e os versos 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os ímpios foram julgados durante os 1000 anos. E no final dos 1000 anos, diante do trono de Deus, a Nova Jerusalém desceu do céu, e dentro da Nova Jerusalém está o trono de Deus. E os ímpios serão ressuscitados e estarão diante do trono de Deus, fora da Nova Jerusalém, mas diante do trono de Deus, no final dos 1000 anos, e eles serão julgados por aquilo que está escrito nos livros. Por isso diz aqui no capítulo 20 e o verso 13, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. No final dos 1000 anos, Satanás e os seus anjos, os demônios e todos os ímpios são lançados no lago de fogo e ardente. É isso que está sendo declarado em Apocalipse 20, verso 9 e verso 10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Queridos, o lago de fogo e enxofre existirá. Não existe hoje, mas existirá no final dos 1000 anos. E ali serão queimados Satanás, todos os anjos maus e todos os ímpios. Por isso, Apocalipse 20 e o verso 14 e 15 diz: e a morte
e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, da qual ninguém vai ressuscitar. A segunda morte é morte eterna. Não é vida eterna em sofrimentos, em tormentos. É morte eterna. Eles serão queimados e se tornarão cinzas. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, esse lago de fogo destrói raiz e ramos. A raiz do pecado é Satanás e os ramos são os ímpios. Todos serão queimados e se tornarão cinzas. Leia comigo Malaquias capítulo 4, versos 1 a 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Todos serão queimados. E o verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios. Presta atenção nesta frase de Malaquias 4:3. Pisareis os ímpios. Como é que nós vamos pisar os ímpios no final dos 1000 anos? Porque eles vão ser queimados, vão se tornar cinzas. E Deus cria o novo céu e a nova terra. Quando você estiver andando na nova terra, naquele jardim, naquele paraíso da nova terra, você estará andando sobre as cinzas dos ímpios. Por isso, Malaquias 4:3 diz: pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, não existirá um lago de fogo eterno, mas existirá morte eterna. Os que são queimados pelo fogo eterno é eterno nos seus efeitos, mas eles queimam até se tornar cinzas. E Deus cria um novo céu e uma nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas. Jesus Cristo está prometendo para você um novo céu e uma nova terra sem a presença do pecado, sem a lembrança do mal. Meu querido irmão, você está diante de duas eternidades. A eternidade com Jesus Cristo, salvos em Jesus Cristo, ou a eternidade da morte eterna, da destruição eterna. Você escolhe de que lado você deseja estar. Eu já aceitei a Jesus como meu Salvador. O Espírito Santo já me gerou. Eu fui gerado, você precisa ser gerado pelo Espírito Santo, nascer do Espírito Santo. Aquele que nasce da água, nasce também do Espírito Santo. Você e eu precisamos ser batizados pelo Espírito Santo, selados pelo selo do Deus vivo, para sermos arrebatados para o céu na segunda vinda de Jesus Cristo e viver com Ele 1000 anos no céu. E depois, descer com a nova Jerusalém no final dos 1000 anos, juntamente com Jesus Cristo. E então, no final dos 1000 anos, nós vamos ver todos os ímpios e Satanás. Eles vão comparecer diante do trono de Deus. E eles vão reconhecer que Deus é justo, Deus é misericordioso. Todos os ímpios, todos os demônios e o próprio Satanás, eles dobrarão os seus joelhos e reconhecerão que Deus é justo. Todo joelho se dobrará diante de Deus. Isto vai se cumprir no final dos 1000 anos. Uma vez que os ímpios foram mortos, uma vez que Jesus Cristo cria a nova terra, chamada de nova terra e novo céu, tendo como capital a nova Jerusalém, e então viveremos para sempre em felicidade. Não haverá mais pranto, nem lágrimas, nem tristeza, nem dor, porque o pecado foi destruído, o conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam a vida, a luz e a alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Deus é verdadeiramente amor. Hoje Deus é amor e para todo sempre Deus será amor.
E o plano de amor de Deus para você, meu irmão, é que você reine com Jesus Cristo 1000 anos no céu e viva a eternidade na nova terra com Jesus Cristo, salvos em Jesus Cristo, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nossa bendita esperança, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Jesus volte logo. E Ele vai voltar, não em décadas, mas Ele vai voltar em pouquíssimos anos. Em pouquíssimos anos, nós contemplaremos Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Está você se preparando para este grande dia? Sua família está se preparando? Estão vocês confessando os pecados voluntários, conscientes, buscando a santidade de Jesus, buscando a mente de Jesus? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que você e eu nos preparemos para este grande dia, a segunda volta de Jesus. Eu voltarei outra vez, disse ele, e vos levarei para mim mesmo. Ora vem, Senhor Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Pai querido, porque o conflito entre o bem e o mal terá um fim glorioso para Jesus Cristo e para todos os salvos. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com seu sangue e que vai voltar para nos buscar. Volte logo, querido Jesus, e derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Vem viver em nossa mente. Que o Senhor Jesus viva em nós, para a glória de Deus. É em nome de Jesus que nós suplicamos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você a paz de Jesus. Amém.